Os Novos Piratas Hulks Parte 4. O sabor da derrota. O Baratie flutuava nas águas geladas como um palácio de madeira e aço. Peixes exóticos saltavam ao redor, e o cheiro de especiarias invadia as narinas mesmo à distância. Luffy observava o restaurante com olhos calculistas. Impressionante. Um forte flutuante disfarçado de restaurante. Ace assobiou. Zef, ou perna vermelha. Dizem que perdeu a perna salvando um garoto. E construiu isso do nada. Zoro bufou. Cheiro de mar. E de briga. Nami apontou para o mapa. Segundo minhas fontes, Zef foi um grande pirata. Conhece a Grande Line como poucos. Luffy pulou para a plataforma de desembarque. Vamos comer. Depois recrutar. O interior do Baratie era elegante demais para um bando de piratas recém-saídos de uma ilha destruída. Os clientes olharam para a capa preta de Luffy, para as cicatrizes de Ace, para as espadas de Zoro, e desviaram o olhar rapidamente. Uma garçonete de cabelo rosa aproximou-se trêmula. Bem-vindos ao Baratie. O que desejam? Luffy sentou-se na mesa central. Tudo. Tudo. Tudo que tem no cardápio. E traz o Zef. A garçonete engoliu seco. Os chefes Zef não atende clientes, ele, Luffy colocou uma moeda de ouro na mesa. Depois outra. Depois 10. Traz o Zef. Zef veio. Um homem robusto, com uma perna de madeira e olhos que já tinham visto o inferno. Parou diante da mesa e encarou o Luffy por longo tempo. Sua cara. Sua capa. Conheço esse símbolo. Luffy morde a um pedaço de peixe gigante. É meu. Hulks de Shebeck, Zef murmurou. Conheci ele. Há muito tempo. No Novo Mundo. Ace e Zoro trocaram olhares. Luffy não demonstrou surpresa. Conte. Era um homem que não aceitava não como resposta. Que olhava para o mundo e via apenas degraus para seu trono. Zef sentou-se pesadamente. Você é igual. Mas seus olhos são mais vazios. Luffy terminou o peixe. Quero você na minha tripulação. Zef riu, uma risada rouca e amarga. Moleque, minha época de pirata acabou. Tenho um restaurante. Tenho um filho adotivo. Não vou. A porta do Baratie explodiu. Homens armados até os dentes invadiram o restaurante. No centro deles, um gigante coberto de ouro e armaduras berrava ordens. Quero comida. Quero navio. Quero tudo. Dou Krieg não aceita não. Os clientes gritaram. Garçonetes correram. Zef levantou-se com a perna de madeira rangendo. Krieg. O pirata que tentou cruzar a Grande Line e voltou com o rabo entre as pernas. Krieg virou-se, os olhos inflamados. Seu velho idiota. Vou tomar seu restaurante e depois, uma voz calma interrompeu. Estou comendo. Krieg congelou. Virou-se para a mesa central. 3 jovens o encaravam. Um de capa preta, um sardento, um de cabelo verde. E uma garota de laranja escondida atrás deles. Quem é você para? Luffy levantou a mão. Escuridão. Krieg sentiu sua armadura de ouro pesar de repente. Como se o ar ao redor tivesse virado chumbo. O que? Estou comendo. Ace suspirou. Levantou-se. Vou ajudar. Zoro também. Rápido. A comida esfria. O que aconteceu depois foi um massacre. Os 5.000 homens de Krieg não tiveram chance. Ace transformou o convés do navio de Krieg numa piscina de lava. Zoro cortou canhões, mastros e homens com a mesma eficiência. Luffy nem se levantou da mesa, apenas estendia a mão ocasionalmente, e um Krieg pirate sumia na escuridão, para nunca mais ser visto. Krieg, desesperado, ativou todos os seus truques, gás venenoso, bombas, lanças. Nada funcionou. Ace queimou o gás antes que espalhasse. Zoro cortou as bombas no ar. E quando Krieg tentou fugir, Luffy finalmente se levantou. Caminhou lentamente entre os corpos. Parou diante do grande guerreiro. Você é fraco, Luffy disse. E barulhento. Tipo palhaço. Krieg tentou golpear com sua lança de ouro. Luffy segurou a lâmina com a mão nua, hack de armamento endurecendo a pele, e a quebrou. Seu sonho era conquistar o mar. Krieg gaguejou.
Sim. Vou ser o rei dos piratas. Não vai. A escuridão envolveu Krieg. Ele sentiu o vazio puxá-lo para dentro, para um lugar sem luz, sem ar, sem nada. Espera, não, eu tenho tesouro, eu tenho. Luffy fechou a mão. Krieg silenciou. O corpo caiu no chão, inerte. Os olhos ainda abertos, mas vazios. Luffy voltou para a mesa. Comida esfriou. Foi então que a porta apareceu. Não que tivesse sido aberta, ela simplesmente se abriu sozinha. E um homem entrou. Olhos de falcão. Chapéu com pluma. Uma cruz no pescoço. E nas costas, a maior espada que Zoro já tinha visto. Dracula Mihawk. O olhar do homem percorreu o salão destruído, os corpos, a mesa onde Luffy comia calmamente. Estava seguindo Krieg. Mas parece que alguém chegou primeiro. Zoro levantou-se como um reflexo. As mãos foram para as espadas. Mihawk. Olhos de falcão fixaram-se no espadachim de cabelo verde. Roronoa Zoro. Ouvi falar de você. Um caçador de piratas que virou pirata. Meus motivos não importam. Zoro já estava em posição de combate. Luta comigo. Mihawk inclinou a cabeça. Você sabe o que está pedindo? Sei. Vai morrer. Sei. Luffy continuou comendo. Se observava. Nami prendeu a respiração. Mihawk sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Interessante. Muito interessante. Sacou a espada. Uma lâmina negra, tão escura que parecia absorver a luz. Yoru. A espada mais forte do mundo. Vou usar esta para te ensinar uma lição. Mihawk apontou para o pequeno punhal pendurado no pescoço. Esta não seria suficiente para você. Zoro rangeu os dentes. Não me subestime. O combate durou 3 segundos. Zoro atacou com todas as 3 espadas. Onigiri, sua técnica mais forte. Mihawk desviou com um movimento mínimo de Yoru, e no contra-ataque, a lâmina negra abriu um corte profundo no peito de Zoro, de ombro a quadril. O espadachim caiu de joelhos. Sangue jorrou. Nami gritou. Ace levantou-se, chamas nas mãos. Luffy continuou comendo. Mihawk olhou para o garoto caído. Por que não desvia? Poderia ter evitado. Zoro ergueu a cabeça, os olhos cheios de fúria e algo mais, determinação. Quando eu virei as costas, ou mostrei a nuca, foi porque meu sonho pesou. Ele cuspiu sangue. Se eu morrer aqui, significa que era só isso mesmo. Mas se eu viver, nunca mais vou perder. Mihawk parou. A expressão mudou, algo como respeito surgiu em seus olhos de falcão. Guarde seu nome. Raramente vejo isso. A verdadeira ambição. Guardou Yoru. Virou-se para sair. Antes de atravessar a porta, olhou para Luffy. Você. O filho de Shebeck. Ouvi dizer que ressurgiu. Luffy finalmente levantou os olhos do prato. Ouvi dizer que seu pai foi um dos poucos que Roger considerou rival. Veremos se você está à altura. Luffy limpou a boca. Veremos. Mihawk saiu. Silêncio. Depois, o som de Zoro caindo de lado. Luffy levantou-se. Caminhou até o espadachim caído. Ajoelhou-se ao lado dele. Zoro abriu os olhos com esforço. Sangue escorria do corte gigante em seu peito. Capitão, Luffy esperou. Zoro reuniu forças. Eu prometo para você que posso morrer, mas nunca mais eu vou perder. Luffy olhou para ele por um longo momento. Depois, fez algo que ninguém esperava. Sorriu. Não o sorriso vazio de antes. Algo diferente. Quase humano. Bom. Porque eu não aceito perdedores. Ergueu Zoro nos braços, o espadachim era pesado, mas Luffy carregava como se nada fosse, e caminhou em direção à cozinha. Cozinheiro. Um jovem de sobrancelha enrolada apareceu na porta, um cigarro pendurado nos lábios. Sanji. Estava pálido, olhando para o massacre. Que? Salva ele. Ou vou matar todo mundo aqui. Sanji engoliu seco. Olhou para Zoro, para o corte mortal, para os olhos do garoto de capa preta. ZF. Gritou. Traz os kits. Rápido.
Horas depois, Zoro estava enfaixado, dormindo em uma cama improvisada. O corte de Miyaviki era profundo, mas Sanji e Zeff tinham experiência, um cozinheiro sabe lidar com facas. Luffy sentou-se na varanda do Baratie, olhando o mar noturno. Ace apareceu ao lado. Zeff não vem. Luffy não respondeu. Ele disse que é velho. Que não quer mais sangue. Mas mandou um substituto. Luffy virou a cabeça. Substituto? Sanji apareceu na varanda, limpando as mãos no pano. O velho disse que vocês precisam de um cozinheiro. E que eu preciso ver o mundo. Acendeu outro cigarro. E eu vi como vocês lutam. Como aquele verde idiota enfrentou o Miyaviki mesmo sabendo que ia morrer. Luffy esperou. Sanji soltou a fumaça. Quero encontrar o All Blue. O mar onde todos os peixes do mundo se encontram. Seu bando vai para a Grande Line. Vai. Então podem contar comigo. Perna negra, Sanji. Luffy o examinou. O mesmo olhar calculista de sempre. Avaliando força, utilidade, potencial. Você sabe lutar. Sei. Sabe cozinhar. Sanji sorriu. Melhor que qualquer um que você já conheceu. Luffy levantou-se. Estendeu a mão. Sanji apertou. E sentiu, pela primeira vez, o peso da escuridão que habitava aquele garoto. Mas não recuou. Na manhã seguinte, o navio dos novos piratas Rocks partiu do Baratie. No convés, Luffy, na proa, olhando o horizonte. Ace, dormindo numa rede. Zoro, enfaixado mas de pé, treinando com halteres. Nami, ajustando o mapa. E Sanji, preparando o café da manhã. Zeff assistiu da varanda do restaurante até o navio sumir no horizonte. Perna vermelha, a garçonete disse, porque deixou Sanji ir. Zeff sorriu tristemente. Porque garotos como aqueles, mudam o mundo. E meu filho merece ver isso. Fim da parte 4.